atribulado. Então, assim, por muitas vezes ele chegou a me agredir e eu saí pra pregar mesmo assim. Eu chegava pra pregar e eu, do jeito que eu tô falando com você aqui, sorrindo, uma alegria, uma coisa assim que ninguém dizia que eu tava sofrendo dentro de casa. Você entende? Uhum. Então é viver o propósito, viver o chamado de Deus, ainda vivendo num momento sombrio da sua vida. É o particular seu. Porque é o Senhor que estava trabalhando em mim, mudando eu, me fazendo forte. O Senhor estava fazendo de mim forte. Aí eu peguei, passou o tempo, e quando foi um dia, eu segui ele. Só que aí o Senhor começou a me mostrar, todas as vezes que ele ia cair, o Senhor me mostrava na madrugada. Eu falava, João, eu tô vendo você na madrugada, assim, 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 com roupa, assim, 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 usando droga. Ele falava, Deus me livre, tá repreendido. Eu falei, eu tô te avisando que o Senhor me mostrou. Aí ele, você é muito isso, você é muito impertinente. Eu tô servindo a Deus, você quer que eu ore aqui? Quer fazer aquele show, sabe? Eu falava, não, eu só tô falando o que o Senhor me mostrou. Tá bom. E nisso o Senhor me usando, eu ministrando, e era festividade das irmãs. Lembra do congresso que o pastor João Trovão? Pois é, nenhum dos pregadores que foram agendados para pregar não foram. Eu fui a única pregadora que pregou nesse dia, e o pastor João Trovão pregou depois de mim. Foi nesse dia que eu gravei meu DVD de pregação. Eu preguei para mais de 2.000 pessoas lá nessa cidade. Então, assim, eu comecei a receber muito convite e tudo, e o Senhor me abençoando. Eu falava, Jesus, eu tô vivendo um sonho. Tô vivendo um sonho, mas vivendo um casamento de treva, atribulado. Então, assim, por muitas vezes ele chegou a me agredir e eu saí pra pregar mesmo assim. Eu chegava pra pregar e eu, do jeito que eu tô falando com você aqui, sorrindo, uma alegria, uma coisa assim que ninguém dizia que eu tava sofrendo dentro de casa. Você entende? Uhum. Então é viver o propósito, viver o chamado de Deus, ainda vivendo num momento sombrio da sua vida. É o particular seu. Porque é o Senhor que estava trabalhando em mim, mudando eu, me fazendo forte. O Senhor estava fazendo de mim forte. Aí eu peguei, passou o tempo, e quando foi um dia, eu segui ele. Nisso que eu segui ele, eu fiquei esperando. Nisso que eu fiquei esperando, eu vi ele vindo. Ele tava vindo da boca, drogado. E aí eu segui ele. E isso já era de madrugada. Eu segui ele, fui atrás dele. E falei assim, então... E ele completamente drogado. Aí ele pegou e falou assim, não, vai embora. Aí ele sumiu e eu peguei e continuei pra casa. Pastora, de verdade, esse dia eu senti. O espírito maligno, ele sentou nas minhas costas. Ele veio e montou aqui, ó. Foi tão real que até hoje eu sinto o peso que eu senti. Ele montou nas minhas costas e ele falou, hoje você mata ele. Eu já tava cansada de viver aquilo. Porque um casamento, o que a gente quer viver? A gente quer viver uma verdade, a gente não quer mentira. E ele mentia pra mim. E ele mentindo pra mim. E aí eu senti aquele espírito, sabe? Montou em mim e falou assim, você vai matar ele. Hoje você mata ele. E me deu detalhadamente como que eu iria fazer. Quando eu corri pra casa da minha avó. Quando eu cheguei lá na minha avó de madrugada, eu falei, vó, pelo amor de Deus. Ela, o que foi, minha filha? Eu tava desesperada. Pelo amor de Deus, eu preciso ir embora daqui. Agora eu preciso ir embora, é urgente. Você lembra que todas as vezes que eu tentei sair, eu não consegui sair de lá? Eu falei, eu preciso ir embora. De qualquer jeito, eu preciso ir embora dessa cidade. Eu não posso ficar aqui mais. Porque senão vai acontecer o pior. Aí a minha avó falou, tá bom, minha filha, cedinho, quando deu 6 horas da manhã, nós levantamos, nós fomos na rodoviária. Eu queria voltar pra Goiânia correndo. E aí eu senti aquele espírito, sabe, montou em mim e falou assim, você vai matar ele. Hoje você mata ele. E me deu detalhadamente como que eu iria fazer. Quando eu corri pra casa da minha avó. Quando eu cheguei lá na minha avó de madrugada, eu falei, vó, pelo amor de Deus. Ela, o que foi, minha filha? Eu tava desesperada. Pelo amor de Deus, eu preciso ir embora daqui. Agora eu preciso ir embora, é urgente. Você lembra que todas as vezes que eu tentei sair, eu não consegui sair de lá? Eu falei, eu preciso ir embora. De qualquer jeito, eu preciso ir embora dessa cidade. Eu não posso ficar aqui mais. Porque senão vai acontecer o pior. Aí a minha avó falou, tá bom, minha filha, cedinho, quando deu 6 horas da manhã, nós levantamos, nós fomos na rodoviária. Eu queria voltar pra Goiânia correndo. Eu falei, meu Deus, a passagem não deu pra minha avó passar no cartão a passagem pra Goiânia. Mas deu pra onde? Pra Belém. Aí eu falei, a senhora pode comprar uma passagem pra qualquer lugar que for, eu só quero sair daqui. Aí eu fui pra Belém.
quando eu cheguei em Belém, que eu tenho tia que mora em Belém, né? Uhum. Eu cheguei em Belém, eu falei, lá em Belém eu conheço as pessoas, se minha tia não puder me receber, eu vou pra casa de outra pessoa, eu só quero sair daqui. Aí eu peguei minha filha, arrumei nossas coisas, tudo, e cheguei em Belém. Quando eu cheguei lá em Belém, a minha tia, ela ia viajar pro Rio de Janeiro, eu cheguei na segunda, ela ia viajar na quinta. E aí a casa ia ficar vazia. Eu falei, nossa, tia, deixa eu ficar na sua casa. Ela falou, pode, minha filha, pode ficar. Eu fiquei na casa da minha tia. Passou os dias, uma amiga minha, a pastora Sueli, ela chegou lá, ela era de Altamira, né? Chegou em Belém, foi para a consagração dela, a pastora, na convenção do pastor Rosivaldo. E me convidou. Ah, vamos comigo, tal. Eu falei, vamos, eu vou com você. Aí nós chegou lá, tudinho, foi uma festa linda, maravilhosa, ela foi consagrada pastora e tudo. Quando foi no outro dia, nós numa conversa assim, na área com o pastor olhou para mim e falou assim, a senhora é missionária? Eu falei, não, pastor, não sou não. Falei assim, pois a senhora está convidada a entrar na nossa convenção, eu vou lhe ungir a missionária. Nossa, sim? Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, porque chegou a sua vez. Eu falei, você lembra da revelação que o Senhor me deu? Uhum. Eu falei, meu Deus. Eu falei, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não precisa dar 10 centavos. Eu falei, pronto. É Deus por ir na terra. Eu falei, não, então tá bom. Aí eu fui consagrada missionária. Uhum. E eu voltei pra casa da minha tia, tô lá, tranquila. Quem que aparece na minha porta? O meu marido. E eu voltei pra casa da minha tia, tô lá, tranquila. Quem que aparece na minha porta? O meu marido. Porque ainda era meu marido, né? Uhum. Ele apareceu. Arrependi, daquele show, né? Aquela coisa e tal. E eu falei, tá, fica aí. Nós continuamos. Quando passou, acho que eu fiquei lá em Belém menos de um ano, mais ou menos. Aí o Senhor, eu fui lá praticamente só para ser consagrada missionária. O Senhor abriu as portas e eu voltei para Goiânia. Quando eu cheguei, eu falei, Senhor, obrigado. Deus, obrigado. Saí daquela terra de prova. Aí eu só recebi a notícia, né, dos acontecimentos. Lembra do dedo no rosto? Eu vou tratar com cada um. Uhum. Eu só recebi a notícia, né, do tratamento, do que ia acontecer. E Deus pegou e fez mesmo. O Senhor fez algo ali que surreal. Que não convém eu falar, sabe? Mas o Senhor fez algo surreal. O Senhor me justificou mesmo. Então, o que aconteceu? Eu já estando aqui em Goiânia, tudinho, eu comecei a fazer os cultos na área da casa onde eu morava. Isso ele veio com você também? Ele veio comigo. E eu comecei a fazer os cultos na área da minha casa. Meu sonho era ser mãe de um menino homem. Eu só tinha isso. Meu sonho era ser mãe de um menino homem também. Aí eu descobri que estava grávida depois de alguns meses, porque eu fiz exame de sangue, tudo tinha dado negativo. Não estava dando que eu tava grávida. E aí como a minha avó fez uma garrafada pra mim, pastora. Não, minha filha, deve ser outra coisa, né? Toma. E eu comecei, que eu tava passando mal, o estômago doía muito e passando mal. Aí tomei garrafada. Passou uns 4 meses eu passando mal. Aí eu fui num postinho. Aí um rapaz técnico de enfermagem foi futricar, né? Fazer com aquela coisa que faz na barriga. E quando ele chegou bem no pé da barriga, veio tuf. Eu falei, ele gritou, ele falou, mulher, tu quer matar teu filho? Meu Deus. Ele falou assim, eu acho que você tá com quase 5 meses já de grávida. Deus. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Mas deu negativo. Não, aí eu sonhei com um anjo, né? Tanto que eu coloquei o nome dele de Miguel. Eu falei, ai, Jesus.